Salve, rapaziada do Diário da Honra. Para mim é hoje um dia de grande satisfação. Mais uma entrevista aqui presencial. Você que está me ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Está me ouvindo no YouTube ou no Spotify. Você não esqueça de fazer a inscrição no nosso YouTube, curtir, comentar, compartilhar. E hoje tem um convidado especial lá do Mato Grosso, Coronel Frederico Lopes. E aí, Coronel? Boa tarde. Bom, tranquilão? Bem, prazer, satisfação tê-lo aqui conosco, tá? Bater esse papo aí sobre segurança pública, sobre operações especiais. E eu queria inicialmente que o senhor contasse para a gente como é que foi a sua trajetória até chegar na PM e na PM, por onde passou, quais foram as unidades aí. Bom, João, primeiro quero agradecer aí a oportunidade. Okay. Essa participação em podcast é uma forma de levar aí o conhecimento, né, o que realmente nós passamos aí dentro da segurança pública, para que todos tenham acesso de forma por vários canais de comunicação e possam fazer seus filtros mentais aí e chegar a uma conclusão. Então, sempre essa participação, sempre que a gente pode estar falando, expondo aí um ponto de vista, é importante para a gente, para a segurança pública como um todo. Então, te agradeço aí a oportunidade. O prazer é nosso. E com relação à minha vida, aí eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas já aos 3 anos de idade mudei para Cuiabá, Mato Grosso. Meus pais são professores universitários. Foram convidados ali na recém-inaugurada ali o UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Sim. E nos mudamos para lá e vivi ali, fui criado dentro de Cuiabá. E a entrada na polícia foi, assim, confesso que foi inesperada. Nunca tive assim um sonho, né, de ser policial. Não tenho ninguém na família que é policial e estava ali na iminência de fazer vestibular, o último dia da inscrição, sem saber o que fazer, aquele negócio, né? Quem não sabe o que fazer faz direito, né? A polícia te achou, então. Aí eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente passando, meu pai, e aí, cara, você já decidiu o que você vai fazer nesse vestibular aí? Aí, não sei. Ele falou, cara, eu ouvi um pessoal falando um tal de CFO aí, eu falei, o que é isso? Aí ele, não sei, cara, eu sei que é para entrar na polícia, você não gosta? Eu falei, é bom. Aí, acabou que eu fiz a inscrição do CFO MT e você tinha a primeira e a segunda opção. Eu falei, bom, qualquer coisa eu desisto da primeira opção, que era o CFO, e fico na segunda opção. E acabou que fiz vestibular, passei, ingressei no CFO. Confesso que à época tinha 17 anos, não sabia muito ali da diferença das atribuições ali de cada polícia, né? Sim. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Confesso que eu não sabia a atribuição de cada uma. Aí, com a convivência ali dentro do quartel, né, exercendo ali a atividade policial, fui aprendendo um pouquinho do que é a polícia, e hoje eu sou um apaixonado pela polícia. Hoje tá no nosso sangue, né? Com relação à pergunta aí por onde já passei, né? Sim. Minha vida, eu já estou aí com 22 anos de polícia, caminhando aí para os 23 anos. E a trajetória aí, eu fiz o meu CFO, né? Fiz lá 3 anos, lá em 2003, ingressei na Polícia Militar. E fiz o CFO, logo fui para o 1º Batalhão, um batalhão da capital ali, é um batalhão histórico na PM, né, de Mato Grosso. E onde permaneci ali por 1 ano, ali, o aspirantado ali um pouquinho mais. E logo que fui promovido a 2º tenente, fui convidado para ir para o GEFRON, Grupo Especial de Fronteira, à época. Era uma vontade que eu tive ali no início ainda, quando formei alguns alunos da minha turma, né, recém-aspirantes, foram para lá e... É ali perto de Cáceres? É Cáceres, o GEFRON fica em Porto Esperidião, na verdade, né? Sim. São 100 quilômetros para frente de Cáceres, mas o GEFRON, ele cobre ali uma área, ele percorre 25 municípios, né? Então, é uma área bem grande, é toda a faixa de fronteira, né? Isso. Pantanal, vai ao norte. A faixa de fronteira como um todo, né? A fronteira com a Bolívia ali.
Então, ele tem uma grande fronteira seca e uma grande fronteira alagada, né? Então, época da seca, aumenta um pouquinho a seca, né? Mas seca, permanentemente seca, são 700 e poucos quilômetros de fronteira seca. Até bem extensa, então, para mim foi uma satisfação muito grande a época de ter sido convidado lá para o GEFRON. Uma escola, então. Foi muita escola. Passei ali por alguns companheiros ali de serviço, né? O Frazão, o Craig, tem uns caras aí que estão até hoje lá. Esses dias estive lá, né? Estava lá o Júnior, encontrei o Pires, encontrei o Creyson. Então, assim, são muitos caras que me ensinaram a trabalhar ali, e eu recém-chegado, e eles já tinham experiência, e estão lá até hoje, assim, a gente vê assim, a qualidade, né, do nível técnico só evoluindo. Hoje eles são uma referência a nível nacional ali, então eu vi que eu aprendi com caras que são bons. Isso é importante. Assim, a gente está sempre buscando convivência, que é a questão da convivência, né? Se a gente tem que conviver com quem é bom para a gente subir o sarrafo. Né? Leão anda com leão. Leão anda com leão. Aí, do GEFRON, apareceu o primeiro curso de Operações Especiais de Mato Grosso. Sim. Eu tinha pleiteado para ir no curso de Operações Especiais de Pernambuco, não tinha sido autorizado pelo comando da PM, e aí acabou que surgiu a oportunidade. Não foi autorizado justamente porque ia ter o curso em Mato Grosso, e aí eu fiz em Mato Grosso, me matriculei, consegui passar nos testes físicos e fiz o curso de Operações Especiais. Foi de julho de 2009 até dezembro de 2009. Daqui a pouquinho o senhor vai contar sobre ele em mais detalhes. Aí. Maravilha. E aí, BOP, depois do BOP, passei aí um tempo no BOP. 2013, se eu não estiver enganado, eu fui para a Força Nacional. E aí fiquei 1 ano e pouquinho na Força Nacional. Voltei, fui para Casa Militar. Fui ter comandante de equipe ali da segurança do governador à época. E fiquei lá 2 anos. Aí pedi para sair, voltei para o BOP. Aí fiquei um tempinho no BOP e assumi o subcomando do 3º Batalhão. É um batalhão também bem tradicional lá em Cuiabá, em Mato Grosso. É um batalhão bem grande. E assumi o subcomando do 3º Batalhão. Do 3º Batalhão fiquei 2 anos e pouquinho. 2019, recém saí do tenente-coronel. Abril de 2019, eu acho que em maio, se não estiver enganado, foi logo depois da promoção. Fui comandar o 24º Batalhão, que é também um batalhão da capital. Fica ali no São João del Rei, Pedra 90, aquela região do Distrito Industrial. E lá eu fiquei 2 anos. Aí de lá fui transferido para a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, que faz a segurança orgânica ali do Centro Político Administrativo. E ali na 4ª CIPM, assim, né? Eu tive um problema de saúde no final do ano de 2021, um ano após. Covid. Um pouquinho depois do Covid, um pouquinho depois do Covid. Já, o Covid foi em 20, né? 20. Aí no final de 2021 tinha um problema de saúde que eu tive que ficar afastado. Aí eu fiquei 1 mês na UTI, tive um problema de lesão de medula, não foi legal, foi bem. Perdi os movimentos aí, fiquei alguns dias sem movimento. Caramba. E graças aí ao tratamento médico consegui ir recuperando. E quando eu saí, eu ainda tinha algumas sequelas, né? Aí eu fui transferido para o Comando Geral. Aí eu fiquei na assessoria especial, assessoria especial institucional. E fiquei alguns meses ali até uma recuperação um pouco melhor. E isso foi em dezembro, né? Em novembro eu tive problema, em dezembro eu saí da UTI, fiquei pouco tempo afastado, já retornei em dezembro. E quando foi em abril de 2022, abril de 2022, eu recebi o convite para assumir o comando do BOP. Aí fui para o BOP em abril de 22, fiquei até, acho que julho de 24, não, novembro de 2024. Agora fiquei na dúvida agora. Foi, novembro de 2024. Até novembro de 24 e fui para o GAECO, onde estou atualmente. Ok. Coronel, eu queria que o senhor contasse para nós como é que foi o seu COESP lá. O COESP foi muito bom, é um curso assim, bem intenso, né?
muito conhecimento. Muito conhecido. É um curso muito completo, né? A gente fala muito que o Caveira ele é igual ao pato, né? Ele voa, não voa bem, mas voa, não nada bem, mas nada, não corre bem, mas corre. E assim, o BOP ele é feito para isso, para depois você ir trabalhando as suas especialidades, né? Então, o COESP ele é uma gama de conhecimento muito grande, te capacita para muitas atividades e depois cada um busca a sua especialidade, porque ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, um vai somando o outro e a minha deficiência é suprida pelo o outro cara que está na minha equipe. Então, assim, o COESP ele foi muito bom, é um curso muito duro, é longo, né? Então, assim, você passa por muitas situações durante o curso, tanto pessoal quanto profissional. Então, você conhece os seus limites também, um aprendimento de resiliência, porque tem que estar o tempo inteiro superando ali a fadiga, é o sono, é a fome, é a sede, é a dor, então, assim, aquela questão intelectual, que você tem que absorver muito conhecimento. Então, o COESP ele é um curso muito bom. Eu recomendo que todos façam, porque você cresce como profissional e cresce como pessoa, né? Então... E a sua especialidade lá que você seguiu? Então, eu, assim, logo quando eu cheguei no BOP, tinha uma demanda de ocorrências muito grande, né? Então, eu confesso que a gente ficou muito tempo sem especializar. Hoje a gente tem o curso de patrulha rural, mas na época não tinha. E então, assim, não tive a oportunidade de fazer, por exemplo, um curso de especialização. Eu assumi depois de um tempo, eu fui fazer o curso de explosivos, né? Aí assumi ali o esquadrão de bombas, mas não foi aquele curso completão como alguns hoje existem, né? Então, assim, foi ali para desempenhar a função. Entendi. Mas a gente sempre trabalhou na atividade de UIT mesmo, ali da intervenção tática, ou então seja ali nas equipes de patrulha rural. Entendi. Então tinha muita demanda de ocorrência naquela época, né? O BOP uma situação bem interessante que a época foi que nós desenvolvemos lá no BOP, foi a sacada ali do comandante à época ter colocado um dos formandos no curso para trabalhar no GAECO. E a gente tinha um suporte do operacional ali, aquela questão da inteligência policial, né, investigação, como o promotor ali conduzindo a investigação e subsidiando as ações operacionais do BOP, né, no combate a essa questão do roubo a banco, porque o Mato Grosso estava numa época que era às vezes até 2 roubos a banco por mês. Era aqueles novo cangaço à época, né? A gente vai falar sobre isso. Então era bem intenso ali o dia a dia do BOP. Verdade. Isso foi que ano, o COESP seu? 2009. 2009, e você comandou o BOP em 2022. 22, 23, 24. Então, o senhor era comandante do BOP quando ocorreu aquele roubo em Confresa, Mato Grosso? Confresa. Então, Operação Canguçu. Operação Canguçu, sobre isso que eu queria falar com o senhor. Eu queria que o senhor, dentro do possível, aí, explicasse em detalhes essa operação, como é que foi. Parece que foram mais de 30 dias aí de operação. Acho que é a operação mais longa que teve no Brasil, sobre esse tipo de crime, né? De domínio de cidades. Queria que o senhor explicasse mais e os desdobramentos dessa operação. Então, essa foi muito boa. As operações elas são muito boas para a gente crescer enquanto profissional, né? Cada operação é muito aprendizado. O BOP ele treina muito, né? E a gente vê assim as falhas, né, do nosso treinamento quando a gente realmente precisa empregar. Então, eu falei da época lá de 2010, 2011, 2012, que foi um período muito conturbado ali na questão de ocorrência. E quando deu uma estiada ali, parou de ter esses roubos a banco em Mato Grosso, o BOP teve uma oportunidade de crescer doutrinariamente. Então, foi uma época de muita instrução, uma aproximação com as demais tropas da Polícia Militar, porque o BOP ele não é nada sem os batalhões ordinários. Porque quem tem a informação é o batalhão ordinário, quem conhece as pessoas é o batalhão ordinário. A gente precisa de todos os tipos de policiamento especializado, é o trânsito. E numa ocorrência como a de Confresa, a gente vê muito isso, fica muito perceptível isso, né? Então, a ocorrência de Confresa, que é a Operação Canguçu, foi uma ocorrência muito boa. Foi, assim, lógico, vários erros, sim, com certeza.
Mas é natural isso. Toda ocorrência que a gente Com os erros que a gente vai, a pede, né? gente detecta alguns erros e vê a necessidade do aprimoramento técnico. Mas, no geral, foi uma ocorrência muito boa. A questão da integração das forças de segurança ficou muito marcada ali, essa questão uma operação que envolveu vários atores, assim, de vários estados, né? Sim. A começar ali, eu lembro como se fosse hoje, eu estava de férias no dia do roubo. Sim. Eu estava de férias, aí eu estava lavando louça depois do almoço ali, era dia de Páscoa, um almoço mais tarde, eu estava ali lavando louça, aí eu vi aqui no relógio tocando, o comandante-geral ligando, falei, meu Deus, domingo de Páscoa ele ligando não é coisa boa. Sim, Aí peguei, já fui lá para atender o celular, no meio do caminho ele desligou, já ligou o Matias, da Polícia Federal, não sei se conhece, sim, mas... claro. Aí o Matias liga, tá sabendo que teve roubo? Falei, tô te mandando as informações. Aí já começou a mandar e já retornei pro comandante-geral, ele falou, cara, é o seguinte, tem ocorrência, falei, tô sabendo, tal. Sim. Aí já começamos a mobilizar, assim, é incrível, assim, a dinâmica. A dinâmica e, assim, a predisposição, né, os operadores, eles ficam animados de ir, né, assim, pô, não dava para ir todo mundo, aí nego me ligando, pô, Caveira, tem que ir, pô, tem que ir também, não dá todo mundo. Sim. Então, assim, é bem legal isso, você vê, assim, quando você vê as pessoas empolgadas, motivadas para ir, porque a gente está ali esperando uma ocorrência, a gente quer trabalhar, né? Claro. Então, é muito legal isso, foi muito boa a ocorrência. Aí o Matias já começou a mandar as informações, a gente já foi fazendo contato pessoal de lá para a questão do acionamento de um plano de defesa, né? Aquela questão da contenção, não sei se já foi falado alguma coisa aqui sobre plano de defesa, as pessoas que vão ouvir aí sabem um pouco o que é, mas é basicamente fazer um plano para a defesa mesmo, para conter essa questão desses domínios de cidade, né? Que hoje estão em voga aí, mas a polícia, a força de segurança, né, terem um plano para justamente fazer a contenção dessas ações criminosas, né? E assim, teve anteriormente a isso, eu tinha até tinha tido uma portaria me designando como, assim, para coordenar juntamente com a Superintendência de Planejamento da PM a execução desses planos de defesa, então foi legal. Teve uma questão da patrulha rural, que são visitas, são patrulhas, né, na área rural que fazem visitações às propriedades. Isso ajudou muito, porque teve muita informação, muita informação. A gente acompanhou quase em tempo real aí a fuga dos criminosos, porque as pessoas ligavam, tá acontecendo alguma coisa e tal. Por quê? Mas essas informações chegaram por quê? Porque tinha esse contato com a polícia. Porque se a polícia não está próxima, eles não sabem com quem falar. Às vezes 190 nem funciona lá, porque às vezes é só ligação de WhatsApp e tal. Então, foi muito produtiva essa questão da patrulha rural, e é por isso que eu falo que, assim, essa integração lá da inteligência, lá da Polícia Federal, lá da Polícia Civil, lá dos batalhões ordinários da PM, com essa integração e esse gerenciamento de informações, foi muito bom, porque eu lembro que a gente chegou em Confresa, um pessoal chegou ainda no final da tarde daquele dia, outros foram chegando durante a madrugada, e foram vários aviões chegando, helicópteros chegando, e foi como eles fugiram em direção ao estado. Inicialmente a gente achava que em direção ao estado do Pará, né? Então o pessoal do Pará descendo, o pessoal do Tocantins descendo também ali para a questão da divisa, né? O Mato Grosso subindo, veio o pessoal de Minas, que não tinha nada a ver com as divisas ali, veio dar apoio também. Estava tendo o CNCG à época, aí o comandante-geral de Mato Grosso estava lá, já falou com o comandante-geral de Minas Gerais, que já mandou o pessoal do BOP de Minas também. Então, assim, essa confluência de esforço foi muito produtiva e, graças a Deus, a gente teve aí uma solução aceitável nessa ocorrência, né? Eu acho que foi bem bacana, a gente conseguiu fazer a prisão, ou então, decorrência aí de confrontos, acabaram resultando em algumas mortes de criminosos, mas eu acho que foi bem produtivo para que a gente mostrasse que as forças de segurança estão preparadas para que esses domínios de cidade não ocorram. Essa expertise rural, ela ficou famosa no Brasil todo depois dessa operação, né? Essa expertise no Mato Grosso.
nessa área? Na verdade, o curso de patrulha rural, ele surgiu até antes dessa ocorrência. Sim. Então, tem que várias unidades de BOPs do Brasil, o pessoal do COT foi lá fazer curso conosco lá no BOP, antes mesmo dessa ocorrência, antes mesmo de eu ter voltado para o BOP. Essa expertise ela foi desenvolvida com aquelas ocorrências lá de 2009, 10, 11, que veio, né? Sim. Então, assim, foi bem legal mesmo essa questão do desenvolvimento dessa doutrina. O desenvolvimento doutrinário, as pessoas que lá estiveram, nessa época eu não estava lá, foram muito perspicazes em ter essa sacada de falar assim, não, a gente precisa consolidar essa doutrina aqui. Então foi bem legal mesmo. Ocorreu um fato triste lá, uma das ocorrências do BOP, que um tenente veio a óbito por fogo amigo, e o senhor podia explicar esse... Foi uma fatalidade lá que ocorreu. Eu tinha recém voltado para o BOP em 2017, eu tinha recém apresentado lá, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei, foi em abril de 2017, eu me lembro que era o dia do meu aniversário, e aí o comandante adjunto lá, o coronel Paulo César, à época era major, era subcomandante do batalhão, me pediu para ir para uma ocorrência que tinha tido em Guariba, depois de Colniz, ali divisa com Rondônia, e aí logo quando eu voltei, teve essa ocorrência a princípio era um roubo, né, de ouro, e eu não lembro como chegou a ocorrência ao certo, no momento inicial ali. Sim. Mas aí eu lembro que já foi designada uma equipe para ir, que foi justamente a do Schaefer, né, que faleceu, e lá logo na chegada dessa equipe, a equipe diária que foi lá dar o apoio para eles foram de aeronave, né, a equipe diária que foi lá dar o apoio para eles, na ida ao quartel, no deslocamento do aeroporto para o quartel, viram a caminhonete que a fuga ali, o que aconteceu, né? Eram duas caminhonetes que uma viatura foi abordar e elas evadiram. No que elas evadiram, a viatura foi atrás e num dado momento ela girou ali a caminhonete, ela parou numa estrada de chão, quando a poeira baixou, eles atiraram na viatura. E aí foi a hora que solicitaram o apoio do BOP, o BOP subiu. Entendi. E eram duas caminhonetes. No que eles estavam deslocando o aeroporto para o quartel para saber qual era a situação exata, quais seriam as linhas de ação, eles viram uma dessas caminhonetes, não a que tinha fugido, né, que a viatura tinha acompanhado, mas a outra no posto. E aí foram ali, já desenrolou a ocorrência, eu não estava lá, então assim, não confesso exatamente como que se deu esse desenrolar, mas eu sei que já foram numa casa e conseguiram fazer a apreensão de um fuzil e prender umas pessoas. E aí tinha uma informação de que essa outra caminhonete estava lá, abandonada, onde tinha feito os disparos na viatura, e eles foram até lá. E nisso, ali nessa ocorrência, eles foram até lá, visualizaram a caminhonete, e ao regressar, para voltar para a viatura, para voltar para a cidade, para traçar as linhas de ação, até porque já estava anoitecendo, não era conveniente fazer entrada em área de mata, sem informação, e acabou que eles ouviram um barulho. E ali, no que eles aferraram e ficaram ali estacionados, tentando ter percepção auditiva e visual de alguma coisa, não tiveram, e aí foi o momento que teve esse disparo do policial do BOP no tenente Schaefer que faleceu. Sim. E, assim, quais foram as circunstâncias, assim, do disparo, uma coisa que ainda está em fase judicial, assim, sim. Ele é complicado até eu manifestar, porque eu não estava lá, então óbvio. Eu não tenho como, vamos dizer, mas foi um fato bem trágico, mas trazendo, assim, por o fato mais trágico que seja, a gente sempre tem que trazer aprendizados, né, então a gente viu, o BOP mudou um pouco a forma de atuar, o BOP mudou um pouco a forma de tratar esse tipo de ocorrência, né, então a gente trouxe muito aprendizado, né? Com certeza. Sim. A gente trouxe muito aprendizado disso. Coronel, como é que foi comandar a unidade de tanta tradição, prestígio aí como o BOP? O BOP, quando a gente é tenente, né, a gente vive muita unidade, né, então você vai subindo ali na carreira, né, a questão da hierarquia funcional ali, vai galgando os postos e você vai deixando de fazer um pouco aquilo que você gosta, vai entrando numa área mais administrativa, né,
Mas fica aquele sonho de falar assim, pô, eu queria comandar o BOP, até para fazer algumas coisas que você sonhava lá na sua época, mas que às vezes, dado o contexto, não é possível executar. Então, foi muito bom. O BOP, ele evolui muito a cada dia, né? Então, assim, a evolução doutrinária, a evolução da estrutura, né, da logística, de equipamento, é muito grande. Eu fiquei um tempo afastado. Quando eu voltei lá em 2017, eu já vi uma mudança grande. Aí, quando eu voltei em 2022, tá, evoluiu mais. É muita evolução o tempo inteiro. Assim, todo mundo que passa por lá dá o seu máximo ali para melhorar ali mesmo a questão do serviço, a questão das condições de serviço para o policial, né? Então, foi uma satisfação muito grande comandar o BOP. Às vezes a gente se frustra com algumas coisas que você não consegue executar, mas a gente sabe que o momento nem sempre permite que você faça tudo da sua forma, né? Então, o curso serve para isso, né? Para a gente ter resiliência não só na parte operacional, né? Mas, assim, a gente saber lidar com frustrações que a gente... Às vezes você fala assim, pô, eu queria ter... por exemplo, eu comecei a desenvolver um projeto, né? De construção de uma nova base. Aí, fui na CEPLAG, incomodei o pessoal lá do setor de engenharia, arquitetura e engenharia, para fazer o projeto, fizeram e tal. Aí, dinheiro. Aí, entra na parte orçamentária, é sempre difícil a execução, mas falei, calma. Aí, agora, passei tudo para o novo comandante, o Hugo, um irmão meu, eu gosto muito dele. Falei com ele, eu acho que tem 1 semana, 2 semanas. Ele falou, cara, acho que vai dar certo essa construção, tô animado. Então, eu falei, Glória. Então a gente passa o comando, mas a gente continua vivendo ali aquelas coisas que ficaram pendentes ali, né? Então é bem legal, às vezes, uma coisa ou outra ali, a questão da pavimentação, né? A questão da aquisição das metralhadoras, das Negev, que nós conseguimos comprar. Então, pô, cada coisa que ele evolui ali, que foi ali do tempo que eu estava, ele me liga, pô, conseguimos isso, conseguimos terminar isso. Então, assim, a gente vai ficando feliz pelo que vem sendo desenvolvido ali, do que a gente veio tentando e está conseguindo se consolidar. Então, comandar o BOP foi muito, muito bom, foi uma satisfação muito grande, porque é um anseio profissional que a gente acaba ficando ali, desde que a gente vai caminhando ali, galgando novos postos. Então, o BOP tem acesso a aviões hoje para deslocamento das frações lá? Do BOP não, né? BOP não. O grupamento aéreo em Mato Grosso, ele é centralizado, ele é dentro do CEOPAER, chama. É o Centro Integrado de Operações Aéreas, né? E o CEOPAER, ele tem uma estrutura muito boa. A estrutura do CEOPAER, assim, eu confesso que eu não conheço outros grupamentos aéreos de outros estados, né? Eu conheço um ou outro, né? Mas, assim, pelo que eu converso, o atual coordenador lá é coordenador, né? Porque o CEOPAER é dentro da Secretaria de Segurança. E o atual coordenador lá é o Lima Júnior, Tenente Coronel Lima Júnior, da minha turma. Então, eu converso com ele, ele fala, pelo que ele me transparece ali, a estrutura do CEOPAER nível Brasil é muito boa. E eles atendem o BOP, assim, muito bem. Não teve uma vez que eu pedi para o apoio do CEOPAER que eu não fui atendido. Essa ocorrência mesmo da Canguçu, foi na hora, assim, ó. Teve ocorrência, liguei para ele, falou, cara, a aeronave está na pista esperando vocês chegarem para decolar. Então, assim... E conta com helicópteros, aviões? Helicópteros, aviões, tem avião, tem jato, tem turbohélice, eu não entendo muito disso não, mas tem todos os tipos de avião, porque dependendo da pista, né, que verdade. Vai ser necessário dependendo pousar. Da operação também, né, aí se adequa. Exatamente, mas eles têm vários tipos de aviões e atendem, eu acho que não só o BOP, né, mas todas as instituições. Eu vi recente aqui numa ocorrência que teve, né, que tem uma entrevista ali do delegado, bom, não vou me lembrar o nome dele agora, mas o delegado lá do GCCO, que elogiou muito essa questão do CEOPAER, o pronto atendimento, né, que graças a esse pronto atendimento foi possível prender os criminosos. Esse apoio é importante porque Mato Grosso é imenso, né? Exatamente. Eu acho que uma das escolhas dos criminosos pelo estado de Mato Grosso para atuarem lá foi justamente isso, essa questão da distância da capital, né, que são as tropas de apoio de algumas cidades. Então, Confresa são 1.300 quilômetros de Cuiabá. Imagina.
Então, assim, se a gente tivesse que ir de viatura até lá, talvez nós não já conseguíssemos. já ia perder. Porque uma das características da crise é justamente essa compressão de tempo, né? Então, assim, a gente conseguiu graças ao apoio do seu pai. É muito importante. E aproveitando, falando em assalto, em domínio de cidade, como é que está essa modalidade criminosa lá no estado? Assalto a banco, domínio de cidades? Então, os roubos a banco em Mato Grosso, eles, como eu te falei, ele teve uma série histórica ali bem incisiva, ali, bem atuante ali, de 2010, 11, 12, 2013 já parou bastante. E ficou até 2017 sem ter. Em 2017 teve uma, acho que, salvo engano, foi 17, não me recordo. Aí ficou muito tempo sem ter, 2022 teve outra, que foi de Nova Bandeirantes. Mas aí de 2022 teve uma em 2023, e todas essas, tanto 2017, salvo engano, 2022, 2023, que foi essa que nós falamos, a de Confresa, né, que é a Operação Canguçu, todas elas foram muito bem sucedidas. Então eu acredito que isso desmotive um pouco os criminosos a atuarem ali. Nós tivemos recente uma, só que foi um grupo pequeno, que foi em Brasnorte. Foi agora, tem umas 3 semanas, salvo engano. E eles atacaram uma cooperativa de crédito, Sicredi, conseguiram, tiveram sucesso no roubo, porque a Canguçu foi muito grande, mas eles não tiveram sucesso no roubo. Eles não conseguiram fazer a subtração. Mas nessa eles conseguiram, sim, fazer a subtração, mas o governo do estado como um todo, né, a Força de Segurança, né, teve uma resposta muito incisiva, foi bem forte. As Forças de Segurança já foram de imediato para lá, conseguiram dar uma resposta, conseguiram coletar muitas informações, e com esse subsídio ali dessas informações, os criminosos já estavam com 2 dias, já estavam até em outro estado já, mas foi possível prendê-los. Com 2 dias conseguiram prender os autores desse roubo. Então foi bem, assim, interessante essa ocorrência, porque em que pese eles tenham conseguido subtrair, em que pese eles tenham conseguido sair ali de próximo do cenário ali, até do conseguiram estado, fazer, até do estado, eles conseguiram fazer a prisão de forma célere e, assim, majestosa no sentido dessa integração, mais uma vez mostrou que rende frutos, que não tem outra solução se não for essa integração das forças de segurança. Eu acho que é a única saída, essa integração forte, né? Não tem jeito, a Operação Canguçu mesmo, eu cheguei a comentar do Matias, ele me ligou, ele me mandou, falou, fulano provavelmente está envolvido, fulano, Beltrano, Ciclano, me deu nomes de pessoas que depois, com o desenrolar da operação, a gente foi vendo que realmente eles estavam participando. Então, esse acompanhamento sistemático que as polícias fazem hoje, né? A inteligência ali da Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal faz muito bem isso. Esse acompanhamento sistemático de estar ali, acompanhando a vida do cara mesmo, é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o cara que ele roubou hoje, ele vai roubar amanhã. Lógico, não, tem alguns que se regeneram, né, que ali acabam se ressocializando e saem desse mundo do crime, mas são mais raros, né? Mas assim, a gente sabe que tem uma reincidência muito forte, então a gente tem que manter essa observação. Vai fazer alguma coisa? Não. Talvez não, mas se a gente estiver mantendo esse acompanhamento sistemático e amanhã ou depois a gente tiver um ponto de partida e assim, essa informação que o Matias trouxe à época, lá em 2023, foi muito boa, porque direcionou a forma como nós íamos trabalhar. A atuação, né? Então, inclusive, o Matias deve estar nos assistindo aí. Um abraço aí, Matias. Tudo de bom para você. Eu falo o Matias, mas a gente sabe que é uma equipe como um todo, né? Então, assim, eu falo ele porque ele tem uma proximidade conosco, porque ele passou por Cuiabá. E assim, essa integração nasceu muito com ele lá, nessa época dos roubos, lá em 2011, né? 2012, que foi, eu acho que a época que ele passou por lá. E graças a essa integração que foi fomentada ali pela Polícia Federal, na pessoa dele, né? Que até hoje a gente colhe frutos. Entendi. Por isso eu falo o nome dele. Nesses 22 anos aí como policial ali, eu queria
que o senhor selecionasse uma ou duas histórias aí, operações que marcaram o senhor como, ou seja, como integrante ou como comandante. O senhor podia contar algumas histórias aí, porque nosso público, ele adora ouvir histórias. Adora ouvir história. É. Então, assim, as histórias de operações, elas... hoje a gente começa... Elas servem para a gente retroalimentar, né? Sim. Manter aquela luzinha, aquela chama viva, né? É verdade. E, assim, vou contar uma história, assim, que foi bem marcante na minha carreira, que foi logo quando eu cheguei no GEFRON. E não entendia nada ali da sistemática, de como lidava o crime ali na parte de fronteira. Zerinho ainda. Zero. Meu primeiro serviço ali. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente chegou num posto, eu estava conhecendo as instalações do GEFRON. Aí, Frazão trabalhou comigo nos 3 anos que eu fiquei lá. O Frazão, a gente chegou num posto, né, chamado Limão, e aí passou um carro, o Frazão falou assim para mim, ele me chamava de chefia. Chefia, esse trem tá estranho, esse cara. Aí, tá estranho por quê? Frazão, não, o cara veio devagar, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar um pouquinho, vamos abordar de novo ele lá, que talvez tenha a mula passando por trás do posto a pé e tal. Dito e feito. Avançamos, ficamos lá, o pessoal ficou revistando ele ali na barreira, nós avançamos. Quando ele veio, abordamos ele de novo, não tinha nada. Aí falei, vamos voltar lá pro posto, porque algum motivo para ele estar devagar tem. O cara andando a 10 por hora. Aí entrei no carro dele, o Frazão veio atrás. Falei, vamos voltar pro posto, nós vamos fazer uma revista melhor no seu carro. Não tem um justificativo você estar andando a 10 por hora. E pelo acostamento. Voltamos pro posto. Nessa volta pro posto, sai 3 caras do meio do mato, jogam uma mochila no meu colo aqui. Era só uma isca, então? Não, os mulas, né, que a gente chama de mula, que são as pessoas que carregam a droga numa mochila e atravessam. O que eles fazem? Eles vêm com o carro até próximo do posto, desembarcam com as mochilas, e aí desbordam o posto, montam no carro de novo e vai embora. Entendi. Aí vê que a polícia está na frente, desce, entendeu? Desce, sim. Então, se eles ficam tentando ludibriar ali a atuação da polícia. Entendi. Só que na ida, eu acho que os caras não tinham chego ainda na beira do asfalto. Sim. Só que na volta os caras já tinham chego e não sabiam que provavelmente o combinado deles era esse, né? Eu vou ficar rodando aqui e vocês entram. Sim. Mas eu fui surpreendido aí com uma mochila no meu colo aqui. Veio se entregar. Eu até achei que ele realmente ia se entregar, mas ele não quis se entregar não, tentou correr e tal, mas aí a gente conseguiu fazer descer, desembarcar, né? Fizemos a prisão ali já do motorista inicialmente. E aí conseguimos fazer a apreensão da droga, levamos ele para o posto. Então foi assim um aprendizado bem bacana que eu tive, que assim, já conhecendo no primeiro dia, podendo estar fazendo uma apreensão no primeiro dia no serviço lá no GEFRON. Eu acho que uma outra ocorrência, eu já contei essa da Canguçu, que foi bem bacana, né? Mas uma ocorrência que foi bem interessante foi uma que foi um roubo à caixa eletrônica que teve em Lucas do Rio Verde. E a gente estava nesse serviço de investigação, acompanhamento sistemático de alvo, e aí tinha uma informação da população de movimentações estranhas e tal, e vamos subir com uma equipe para lá. E beleza, subimos para lá, ficamos acompanhando, e ali a gente estava ali tentando conhecer, foi no dia que nós chegamos, tentando acompanhar ali as atividades, saber fazer reconhecimento onde que era o banco e tal. Aí a gente chegou já de madrugada, então não queria ir no quartel logo de imediato, porque estava na madrugada, ia chegar lá, esse povo vai fazer aqui nessa hora, né? Aí, quando a gente estava ali, fazendo esse reconhecimento do local, ouvimos uma explosão. Isso é roubo de banco, já, né? Conhece ali, lidava com explosivo, né? Não, isso é detonação, certeza. Pela forma como foi o barulho. Aí já saímos, a gente já tinha visto onde que era o banco, né? Cidade pequena, acho que só tinha 1 ou 2 bancos, fomos em direção ao banco, chegamos lá, eles estavam roubando o banco. Estavam dentro da agência, tinham acabado de detonar, na hora que a gente estava chegando teve uma segunda detonação, e ali teve aquela troca de tiros, acabamos conseguindo, neutralizamos ali no
no ato ali, eu acho que foram 2, se eu não estiver enganado. Acho que foram 2, não me recordo. Aí eu acho que depois conseguimos neutralizar mais um embaixo, que acabamos fazendo um rastreamento dele, fizemos uma prisão, acho que de uns 5 ou 6, não me recordo. Um grupo grande, então. Mas era grande. Esses roubos, eles são com contingente de efetivo, né, de veículos, sempre armas muito boas, né? Então, assim, teve apreensão de arma, assim, eu não me lembro, foi em 2012, eu acho isso, eu não me recordo muito bem da ocorrência, mas foi uma ocorrência bem legal, porque assim, a gente sempre ficava falando, né, pô, a gente tem que antecipar, a ação desses caras, a gente tem que antecipar a ação desses caras. E assim, essa foi esse desenvolvimento, né, dessa serviço de inteligência, que a gente quase conseguiu fazer a prevenção, que é o que a gente sempre objetivava, né? Certo. Então, assim, mostrou que a gente estava no caminho certo. Opa, nós estamos conseguindo dar um passo à frente do que nós estávamos. Sim. Ou seja, quase atuar antes do crime acontecer. Quase antes do crime acontecer. Então, assim, me marcou muito por conta disso, entendeu? Então, assim, nós conseguimos quase antecipar a ação. Entendi. E, bom, voltando lá para o estado de Mato Grosso, como é que está hoje a segurança pública lá no estado? E só pode citar alguns projetos que estão acontecendo lá no estado para a melhoria da segurança pública? Olha, a segurança pública ela é muito dinâmica, né, Júnior? Então, assim, os projetos, eles são diversos, né, nas diversas áreas ali da segurança pública. Um que eu vi, assim, que o governo investiu muito, para mim, de forma muito assertiva, foi a questão das câmeras, né? Tem um projeto lá chamado Vigia Mais, que, assim, as câmeras de monitoramento, as câmeras... Reconhecimento facial? Estão implementando agora a questão do reconhecimento facial. Sim. E, assim, esse projeto foi no governo do estado como um todo, né? Então, foram em vários municípios. E isso tem ajudado muito a polícia, muito mesmo. Essa questão de câmera de monitoramento, câmera de OCR, que hoje, essa questão do contingente de efetivo, hoje, é difícil você trabalhar, porque se você não atuar com inteligência, não atuar com tecnologia, você não vai conseguir atender todos os anseios da segurança pública. Então, a gente tem que minimizar a necessidade do efetivo e otimizar com inteligência e tecnologia. Então, essa questão dessas câmeras analíticas, né, de estar fazendo essa inteligência na câmera, na questão de subsidiar a atividade policial, o GEFRON mesmo, estive lá recente com eles estão utilizando muito isso hoje, entendeu? Então, assim, um dos grandes projetos da segurança pública lá, eu acredito que seja esse, e assim, de forma descentralizada ali nos batalhões, né, trazendo para a polícia militar, eu vejo assim que os projetos sociais são muito importantes. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam, a verdade é essa, mas a gente tem que saber trabalhar os projetos sociais, porque essa questão da atuação no campo humano, né? E o Coronel Visagra, uma fala dele, toda guerra, eu não sei se ele trouxe de alguém, tá? Mas eu ouvi da boca dele, que ele fala que toda guerra contra agente armado não estatal nada mais é do que uma guerra por legitimidade. E a gente tem que buscar essa legitimidade com esses quesitos. Então a gente precisa estar fazendo projetos sociais, a gente precisa estar próximo da comunidade. Então é a patrulha rural que eu falei, são esses projetos sociais que estão próximos, estão trazendo as crianças, ensinando, levando valores para a criança. O referencial da criança não pode ser aquele cara que olhar para aquele cara que estava ao lado dele até pouco tempo atrás e não tinha nada, e hoje ele tem lá um carrão lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, ou então uma caminhonetona, um chefe de facção, mas que ele ganhou esse dinheiro de forma criminosa. Mas que, infelizmente, quando o cara olha ali, o filho do vizinho dele, né? Porque normalmente as crianças que alimentam muito essa questão pelo espelhamento, né? Então ele olha ali aquele tio, o pai do amiguinho dele, que tem tudo, né? Ele tem uma boa condição financeira, todos obedecem a ele tem ali aquela questão de ser um líder, né? E isso aí
cativa as crianças. Só que esse referencial, ele não pode ser o da criança. E acaba sendo, dentro dessas comunidades, se a polícia não fizer essa parte, essa atuação no grupo humano. Essa parte informacional que nós falamos aqui no início do podcast, da entrevista, foi isso, porque se a gente não trouxer a verdade, mostrar o nosso ponto de vista, dizer como que é, a verdade vai ser outra. Então, nós temos que trazer, resgatar valores, sim, para que a sociedade veja. Ontem teve uma ocorrência que eu fico triste de ver, eu vi um policial ali tentando fazer a prisão de um cidadão, e um outro cidadão puxa o policial. Paraisópolis, né? Foi, Paraisópolis. E dá para ouvir no vídeo as pessoas gritando enquanto o policial... Detalhe, o policial vinha de um acompanhamento por várias ruas da cidade, os companheiros deles ficaram para trás, não conseguiram chegar até o momento em que ele fez, tentou fazer a prisão, né, daquele cidadão, e ele chegou sozinho. Sozinho, segurando dois ali com uma mão só. Segurando um e o outro puxando ele taca a pistola, não atira, que é outra questão, que eu vejo muito o Major Leonardo Novo do Rio falar, que é a questão da guerra jurídica, que é uma guerra que os policiais enfrentam muito, né? Essa questão da guerra jurídica. E, às vezes, ali por insegurança jurídica, por falta de conhecimento mesmo do que é ali, no caso, a legítima defesa dele, ali, o estrito cumprimento do dever legal, ele hesita de fazer um disparo, como nós já perdemos vários policiais dessa forma, e ele está ali com a pistola na mão, o outro puxando ele, e nesse momento em que ele concentra no que está puxando ele pelas costas, o que ele estava fazendo na prisão, saca uma arma e atira nele. Não morreu, conseguiu ser resgatado aí, mas teve a arma furtada, roubada, né? Eles subtraíram a arma do policial, levaram. Assim, confesso que eu não acompanhei o desdobramento disso depois, não sei se a Polícia de São Paulo já conseguiu fazer alguma prisão, alguma coisa, mas eu vi que foram mobilizados um contingente policial bem grande para lá, para trabalhar essa questão, mas é uma área que vem há algum tempo sofrendo interferência nesse campo que eu falo, que é essa questão da percepção da sociedade com relação à vitimização, à bandidolatria, entendeu? Então, assim, voltando à pergunta original, né? Quais os projetos da polícia, da segurança pública como um todo, eu vejo que esses projetos sociais eles têm muita importância. Às vezes, tudo bem, tira um efetivo que poderia estar na rua, mas a gente tem que ver que o enfrentamento ele é multidimensional. Ele não pode ser somente no campo tático. Então, essa questão desse enfrentamento macro é muito importante. A gente não pode pensar que esse policial está desviado da função, porque ele está exercendo a função de segurança pública. Então, esses são projetos sociais que eu acho que é muito importante dentro da polícia. Essa questão de alavancar a inteligência, cada vez mais a polícia está alavancando a inteligência, eu fico assim, bem satisfeito de ver isso. O Coronel Elvis, que hoje está na DACE, né, que é a Diretoria de Inteligência da PM, eu converso muito com ele, tenho conversado bastante com ele, ele não era da área de inteligência, mas ele tá um entusiasta, ele está gostando, ele conversa comigo ali, eu fico pedindo as coisas para ele ali, né? Então, eu vejo que a polícia está nessa direção de alavancar as atividades de inteligência. Teve um projeto que o Tenente Coronel Pellegrini, um amigão meu, ele fez ali com a questão do agressor ativo, né? Então, ele estava na força tática, ele teve essa percepção, ele é um cara que ele tem uma visão assim bem... Eu me lembro, em 2017, quando eu estava no 3º Batalhão, um dia ele me ligou e falou, vamos lá em Curitiba fazer um curso de APH tático. Eu falei, cara, vamos sair daqui sexta-feira, rodar o dia inteiro, 1.800 quilômetros, igual um louco, vai fazer um curso sábado e domingo, e segunda voltar. Bora? Vamos embora. Vamos lá, fizemos um curso, né? Um estágio, uma instrução. O doutor Manigla lá, não sei se conhece, que é do Tigre, lá da Polícia Civil do Paraná. Um cara fenomenal, médico, policial e é médico. É um cara fenomenal, muito bom, tem muito, muito, muito conhecimento.
E aí voltamos e começamos a disseminar esse conhecimento na polícia. Ninguém falava muito de APH. Quem falava era o Pedrão, que é um caveiro lá do Rio, no método do TC3, né, que é um método do Exército, né, americano, então é um pouco mais robustecido. E aí nós começamos a trazer essa questão do APH, do MARC, né, do APH no MARC, que é um pouco mais simples, e assim, é o Mark III, aí reduzimos para o Mark I, para ser acessível mais a quem, básico, né? para ser acessível para quem está realmente ali na ponta, questão de material, né? Então, mas eu me lembro assim que o Pellegrini me convidou para lá e eu voltei com ele, nós começamos ali, só que eu no subcomando de batalhão é um pouco mais difícil, ele puxou muito mais a ponta do que eu só dava ali uma ou outra instrução e depois disso, ele viu essa questão do agressor ativo, foi lá, buscou fazer um curso, acho que no Espírito Santo, se eu não estiver enganado, que tomou a vanguarda dessa questão, e trouxe para Mato Grosso também, fizeram vários cursos de agressor ativo. Então, como eu falei, a polícia, a segurança pública, né, ela tem vários projetos que são muito interessantes, e é muito dinâmico. Então, assim, ó, é APH, é agressor ativo, é inteligência, é uma variedade enorme e tudo assim, simultâneo. Sim, verdade. Então, são vários projetos. Eu pedi licença para o senhor para mandar 2 abraços aqui. Um é para o Pedrão, que foi citado aqui, né? Que deve estar nos vendo lá no Rio de Janeiro. Abraço, Pedrão. E o outro é o Coronel Roque, que também é do meu curso, junto com o Pedrão. E lá do Mato Grosso, o Coronel Roque, que foi muitos anos comandante do BOP. Inclusive, o Coronel Roque é quem estava comandando a Operação Canguçu. Ah, sim. Era quem estava na Operação Canguçu, porque a maior parte da tropa era Mato Grosso e Tocantins, né? Sim. O pessoal do Pará não veio muito, ficou mais ali na divisa, e o pessoal de Minas veio com uma equipe pequena, né? Sim. Veio o Romeu lá, acho que é capitão hoje, acho que já era capitão, hoje talvez já seja major, é o 05, até caveira, mas hoje está fora do BOP. Bom, até onde eu sei, né? Está fora do BOP, mas o maior efetivo era Tocantins e Mato Grosso. E aí estava o Coronel Francinaldo Bó, que é de Tocantins, e o Coronel Roque, em Mato Grosso. Eles que estavam orquestrando ali, coordenando toda a operação. Então, a gente, todos os dias, a gente fazia as deliberações do dia seguinte, executava as ações, voltava, reanalisava. O comando e controle ali. Comando e controle, exatamente. Ele que estava à frente, não da tropa de Mato Grosso, da tropa como um todo, mas à frente nessa coordenação junto ao Coronel Francinaldo Bó, que é do Tocantins. Forte abraço aí, Coronel. Um abraço para o Coronel Bó também. Isso. Gente boníssima. Voltando àquela questão daquele caso de Paraisópolis lá, você observa também a reação da população ali, que podia ter ajudado, avisado ao policial ali que o meliante estava armado, né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a sociedade se comporta de outra forma ali, ela ajuda o policial, às vezes, a conter um criminoso, né? É aquela questão cultural que a gente estava falando, né? Então, assim, essa distorção de valores, né, que a gente está presenciando é muito grave. É grave. É muito grave. Temos que reverter isso aí. Essa questão dessa atuação multidimensional da segurança pública, ela é urgente. Ela clama por mudanças. E é uma mudança que a gente sabe que a gente não vai conseguir executar sozinho. Polícia. A gente precisa de toda uma estrutura de governo para mudar isso. Isso passa pela educação, passa pela assistência social. Então a gente precisa tratar não só a ponta da lança, né? É verdade. Com a polícia sozinha não vai resolver, né? Tem que ser um conjunto. E os Estados Unidos, assim, a questão cultural dos americanos, né, em que pese também tem alguns problemas, né? Não é a oitava maravilha do mundo, mas a cultura do americano passa muito por esse valor, né? Respeito. O respeito, é aquela questão de realmente se sentir honrado, né? Ele tem uma honra de... Aqui, ó. É o Diário da Honra, aqui, ó. Ele se sente honrado por aquele cara que serviu o país dele, né? Então, assim, isso é bem bacana de ver. Eu já estive nos Estados Unidos, assim, conversando com alguns policiais, com alguns veteranos de guerra, assim. Eles
chega a ser emocionante ver assim como as pessoas tratam esses militares, né? Você chega em parques, tem lá, o valor do parque é tanto, o valor para o militar é tanto, entendeu? Nas compras, em tudo, assim, eles têm... Tem que for service, né? Eu me lembro um dia que eu estava não estou lembrando que cidade que foi. Uma cidade. Sim. Não sei se foi Curitiba, não sei que estado que foi. Acho que foi Curitiba, não sei. Eu estava fazendo um curso, aí eu parei num posto para tomar café da manhã. Aí cheguei ali, tomei café e tal. Na hora que eu fui sair, veio o dono do posto, da conveniência. Falou assim, não, eu queria, se vocês puderem aceitar isso, lanche, pô, eu queria agradecer o serviço de vocês e tal. Eu achei bem bacana, assim, você fica meio naquela dicotomia, eu aceito isso ou não aceito, mas, bem inesperado, mas ao mesmo tempo você fica feliz do cara ter reconhecido ali o serviço da polícia, né, a segurança pública, então é bem gratificante isso. É verdade. A questão as forças de segurança, elas conseguiram zerar, de fato, os assaltos lá, questão de domínio de cidade em Mato Grosso? Então, Júnior, eu acho que zerar é difícil falar, né? Porque isso é inesperado, né? O que a gente tem que fazer é a nossa função, né? É manter esse acompanhamento, é manter essa vigilância. E no dia que tiver, a gente tem que estar pronto para dar a resposta, né? Então, assim, falar que zerou, não zerou, porque recentemente teve lá de Brasnorte, né? Mas, em contrapartida, nós vemos que todos os casos estamos tendo sucesso no combate aí, na repressão. Sim. Com certeza a criminalidade deve fazer esse cálculo de custo-benefício ali. Porque... a teoria econômica do crime, né? Exatamente. Ele tem que ver até onde que vale a pena ele atuar ali ou não. Sim. Então, a gente tem que manter isso. É a prevenção, fazer patrulhamentos muito bem feitos, fazer essas relações ali com as instituições privadas. E, às vezes algumas pessoas confundem. Não, isso é segurança privada. Não é. Porque essa interagência, né, das forças de segurança, elas perpassam os órgãos civis. Porque os órgãos civis que sabem quando tem algo anômalo ali no comportamento de um funcionário, eles que veem ali, por exemplo, quando tem uma movimentação expressiva de valores, que eles vão ficar receosos, que eles têm porque eles têm os órgãos de segurança deles, né? As agências de inteligência privada dentro da empresa. E esse contato com essas seguranças, né? Seja lá de instituição bancária, seja lá de base de valor, seja lá de qualquer coisa. A gente, nesse caso, né, do Novo Cangaço, são essas instituições, é muito importante, porque eles nos subsidiam muito de informação. E, assim, com essas inúmeras ocorrências que nós passamos lá em Mato Grosso, essa aproximação foi muito produtiva. Então, hoje, assim, as agências de segurança, né, dos bancos, né, das bases de valores, enfim, eu tenho muita proximidade com eles por conta disso, porque sempre eles nos subsidiam com informações. Eles sempre, assim, a questão da antecipação perpassa muito por informações passadas por eles. E em relação às facções criminosas, as forças de segurança, elas eliminaram o PCC ali no Mato Grosso? É verdade isso? Eu acho que... Ou ainda tem algum resquício lá dessa facção e o que resta ali é o Comando Vermelho? Como é que é a questão das facções ali no estado? Então, o Comando Vermelho, né, a sistemática ali do Comando Vermelho, a gente vê que eles trabalham muito com questão de dominação territorial, né? Então, eles trabalham muito com aquela questão da renda residual, né, que a gente fala que como se fosse uma renda complementar, né? Porque hoje, assim, muita gente pensa... O Mato Grosso, ele é um entreposto, né? Porque os países produtores de cocaína estão na América do Sul, né? Dado ali as peculiaridades climáticas. Então, vem ali Peru, Colômbia, Bolívia, né? E acabam passando por Mato Grosso, porque é rota de passagem para o escoamento para a Europa, África, né? Ásia. Então, acabam passando pelo nosso território. E o crime, ele usa a estrutura logística do Estado. E o Comando Vermelho, por si só, ele tem eles
cada estado tem uma predominância, né? Aqui é o PCC, aqui é o CV, aqui é o TCP, aqui é o, sei lá, vários outros, terceiro comando puro. Tem facções locais também. Né? Tem o BDM, tem, sabe, lá no Pará tem uma famosa. Então, assim, cada facção ali, cada grupo criminoso, né, tem a sua peculiaridade. E o CV, a gente vê que eles trabalham muito com essa questão de dominação territorial. Então, o CV ele é mais perceptível em Mato Grosso. Mas a gente sabe que tem membros do PCC que trabalham principalmente com fazem o Mato Grosso de entreposto. Certo. Então, assim, algumas cidades ali nós tivemos algum problema com relação a eles se degladiando por questões de rota de tráfico. E dentro da segurança pública, a gente não pode falar assim, não, eu vou combater o CV, ou eu vou combater o PCC. Pode ali. Nós somos imparciais no combate. Claro. Para mim, eu não quero crime. Claro. Eu não quero tráfico, eu não quero roubo, eu não quero o homicídio, eu não quero nada. Sim. E tem uma situação que a gente fala que é a guerra siamesa, né? O combate siamês, né? Eu não posso simplesmente combater A, porque se eu combater A, eu vou propiciar que B cresça. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer esse combate de forma imparcial total. E total, é isso. Total, fazer de forma total. Seja lá quem for. E o Comando Vermelho, ele tem essa questão dessa renda, né? Então, ele trabalha muito a extorsão. Hoje a gente está muito focado nisso, nesse combate, essa questão das extorsões. A questão dos serviços ali, que hoje eles vendem. Então, os crimes conexos, né? Exatamente. Essa conexão criminal, né? Essa convergência criminal, né? Que acaba resultando ali na hibridização, que é a lavagem. A gente tem que combater essa cadeia, né? Cadeia produtiva, né? Do crime. Sim. Que é essa convergência de crimes e depois essa questão da lavagem. Então a gente tem que combater de uma forma geral para quê? Porque a gente possa descapitalizar para que eles não tenham força capital para executar esses demais crimes. E desestimular, paralelo a essa questão humana, né? Educação, social, claro. Para que nós possamos realmente trazer. Porque se, por exemplo, o cara chega no posto de saúde, quem paga toda a estrutura ali de medicamento, de utensílios ali, desde a seringa, a gás, o algodão, o remédio, tudo é o Estado. O médico, quem paga é o Estado. Mas se permitir que, dada uma dominação territorial, quem determine quem vai ser atendido ali é o criminoso, sim. Quem vai ter o poder normativo do Estado, em que pese o gasto seja do Estado, sim. Quem vai ter o poder é ele. E volta ao Coronel Visaco, ele fala da questão do poder normativo. O poder normativo é de quem realmente tem essa dominância, né, de dizer quem vai ser atendido, de dizer que, por exemplo, uma empresa de telecom não pode fazer a manutenção de um equipamento dele, porque agora ele vai ter ali a empresinha dele ali com essa mudança na Anatel, né, de até 5 mil usuários, enfim. Eles estão atuando muito nessa questão do fornecimento de internet, de luz, o gato. Aí ele não deixa a empresa da rede de energia ali fazer a manutenção, ou então fazer o corte, né, devido, porque é um gato. Então, assim, as forças de segurança, elas atuam tudo nisso. Propiciar que a empresa de energia faça a regularização. É furto de energia elétrica, é um crime. Claro. Então, assim, tem que atuar propiciando que a empresa de energia faça o corte, a empresa de água faça o corte. Eu me lembro do Coronel Nunes, um podcast que eu ouvi dele, ele fala que a questão do gelo, né? O cara não paga água, o cara não paga energia, lógico que o gelo dele vai ser mais barato. Sim, sim. Então, assim, o Coronel Nunes, ele traz muito isso nas entrevistas, eu assisto várias, eu gosto muito de assistir podcast, então... Sim. Eu vejo várias entrevistas e a gente vai aprendendo ali como que cada um está fazendo o combate nos seus devidos estados e trazendo para o nosso estado para que a gente possa fazer também, porque a gente tem que ter boas práticas, né? Claro. E às vezes as facções participam. O tráfico de drogas é 20%, 30% de todo Pronto. A renda hoje do crime organizado, né? Não é mais 100% do tráfico. Sim. Não, hoje eles têm várias rendas, né, que são... eu acho que o termo que eles estão usando é renda residual, alguma coisa assim. Porque eles
estão utilizando desse tipo de fonte de renda. Sim. É extorsão para segurança, é extorsão de exigir que ele compre o produto para revender lá na lojinha desse fornecedor aqui, desse cara que é um criminoso. Certo. Então, assim, essa questão da diversificação da renda, né, dessa convergência criminal, propiciou principalmente Mato Grosso, que a pergunta foi justamente essa, né, de qual hoje a facção que está mais presente em Mato Grosso. A gente vê uma presença maior do CV, mas também vê o PCC. Entendi. Beleza. E hoje o senhor trabalha no GAECO. Como é que está sendo essa experiência, os desafios aí que o senhor enfrenta no dia a dia aí? E antes a gente estava conversando aqui, o senhor estava bem animado falando sobre o GAECO aí. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O GAECO, ele foi assim uma experiência, né, que eu tenho gostado bastante. Eu nunca tinha trabalhado com essa questão em que pese sempre ali buscando o subsídio da inteligência, mas não diretamente com a inteligência. Então, assim, tem sido bem satisfatório para mim, porque eu acredito muito que o GAECO, ele faz um pouco do que, na minha concepção, as polícias deveriam fazer, né? Que é esse sistema de polícia bipartida, né? Polícia militar, polícia civil, na minha concepção, é um erro. Porque você simplesmente atuar na prevenção e depois, quando você tem uma gama de conhecimentos muito grande, passa um policial que não tem esse conhecimento que você adquiriu de contato próximo a fazer uma investigação. Diferente se pudesse todo mundo fazer tudo, como são os modelos de polícia mundo afora, né? Sim. Hoje esse modelo de polícia é Brasil, Guiné-Bissau, se não me engano. Então, o ciclo completo de polícia é muito importante para justamente a gente poder ter a expertise na investigação para poder subsidiar ali depois uma ação penal de todos os policiais, que principalmente os que estavam ali no chão de fábrica. Sim. Quer dizer, o policial ali faz a análise e também vai para a rua. Exato. Ele está ali, ele começa fazendo um patrulhamento. Hoje ele está no patrulhamento, amanhã ele está na investigação, e a investigação ele faz do início ao fim. Entendeu? Então, essa questão, o GAECO, ele é muito bom por isso, porque a gente faz a investigação. Aí tem o promotor que está ali na coordenação, né? Hoje é o doutor Adriano lá, e ele dá muita liberdade para a gente trabalhar. Ele é um cara assim, muito proativo. Ele fala assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ele dá o direcionamento correto na coordenação dos trabalhos. Então, eu acredito que o GAECO está sendo muito satisfatório para mim por conta disso. Eu consigo ver um modelo de polícia, né, um modelo de combate ao crime que, na minha concepção, é muito eficaz. Certo. E, coronel, eu tenho até a percepção que o senhor vai responder, mas eu queria que o senhor falasse sobre as melhorias da segurança pública, de um modo geral, né? O que o senhor acha que a gente pode melhorar? Obviamente, a nossa legislação precisa melhorar muito, essa questão de saidinhas, questão de audiência de custódia, essa progressão de regime também. Então, muitas coisas erradas aí. Eu queria que o senhor mencionasse, além dessas aí, outras coisas aí que, na sua visão, aí podem ser melhorias aí para a nossa segurança. Assim, eu acredito muito que, como eu falei, né, a guerra ela tem que ser multidimensional, né? Então, no mundo informacional, aí nós falamos do mundo da guerra jurídica, né? Que perpassa muito por isso que você falou, né? Dessa questão das mudanças de legislação, o entendimento, né? A interpretação da lei que já hoje está vigente, que às vezes não é só a mudar a lei, hoje existe uma lei para isso, é a interpretação. E essa interpretação ela está diretamente vinculada a conceitos, entendeu? Às vezes está vinculado a um viés ideológico. Né? Também, viés ideológico. Então, assim, na minha concepção, eu falo muito por mim, porque isso é difícil eu falar institucionalmente, né? Não, assim, aliás, tudo que eu falei aqui é muito uma concepção pessoal, né? Porque eu falo muito assim que os filtros, né, da nossa carreira, conforme a gente vai tendo
um acesso maior à informação, uma coisa que hoje eu acho certo, talvez quando eu tenho um acesso maior às informações, eu vejo que não era tão assertiva assim a minha ideia, né? Então, por exemplo, tiveram algumas ações que eu tomei no BOP que hoje, vendo assim de fora, eu vejo que talvez não tenham sido tão assertivas, talvez não a ideia, né? Não o fim, mas assim a forma da condução até lá. Ou talvez até mesmo o fim, né? Então, hoje, na condição que hoje eu estou, eu consigo ter algumas interpretações que talvez um comandante-geral da PM, um secretário de segurança, um governador, ele fala, não, essa ideia sua não é possível por isso, entendeu? Mas são algumas compreensões que eu não tenho por falta de informação. E informação é poder, né? É verdade. Então, mas com relação a melhorias, eu acho sim que nós temos que atuar nessa questão dessa guerra jurídica. O governador do estado de Mato Grosso ele fala muito sobre isso, desse enrijecimento das leis, essa questão das interpretações que passa pela essa questão da guerra informacional, passa por essa questão da atuação no campo humano. Então essas interpretações elas são leis consuetudinárias, né? Então é o costume do povo. Sim. Eu acho que para melhorar a segurança, assim, como a gente falou aqui, né? A mudança ela é lenta e gradual, né? Não adianta eu querer falar assim, não, a partir de hoje eu vou mudar. Claro. Depende de muita coisa. Exato. Ela é multidimensional, tempo, então assim, são vários atores envolvidos. Mas eu acredito sim que nós estamos caminhando nessa questão da inteligência, da tecnologia. Eu vejo assim que tem pessoas abnegadas trabalhando em prol disso. Então, é a questão do elevar o nível intelectual dos agentes de segurança, né? Então, dar treinamento, fazer com que eles trabalhem bem. Eu acho que isso aí é um trabalho contínuo que vem sendo desenvolvido, que no Brasil, de uma forma geral, eu vejo assim, muitas ações de outros estados, né? Então, eu estava vendo, falou da questão da saidinha, né? Eu vi uma ação, o secretário Derrite, né, que é deputado federal, e ele falando sobre essa questão da saidinha, como que foi essa questão da tramitação no Congresso. Então a gente vê que assim não é fácil, é um passo de cada vez. Esse convencimento do que é melhor dentro desse modelo representativo, né, é gradual, não tem jeito. A gente tem que ir convencendo, e é por isso que eu falo que essa questão da guerra informacional ela é importante. Com certeza. Você vai convencendo aos poucos. Né? É essencial. Coronel, eu queria agradecer demais o seu tempo aí. Eu sei que o senhor está corrido. Agradecer, foi um bate-papo bem importante, interessante sobre essa questão da segurança pública, a sua carreira aí, brilhante, né? Queria agradecer ao comandante geral lá do Mato Grosso, que permitiu a sua presença aí. E queria deixar aí o espaço aí para alguma colocação que não foi feita, alguma pergunta que também não foi feita. Então, às vezes, você queira acrescentar alguma coisa aí dentro desse podcast, né, que vai ficar para sempre aí na internet. E eu queria realmente agradecer essa presença do senhor. Eu só tenho que agradecer, porque foi uma satisfação muito grande. Como eu falei no início, eu vejo como muito importante essas participações, transparecer aí o que vem sendo feito e a forma de pensar. Queria dizer assim que o que eu disse aqui é sempre uma visão muito pessoal. Como eu disse, eu não tenho acesso a algumas informações, então talvez eu esteja feito alguns julgamentos que não é o correto, e por isso eu falo que não é institucional, porque quem tem o poder de falar pela minha instituição é o comandante-geral, pela Segurança Pública do Estado de Mato Grosso é o secretário, né, na pasta ali da Segurança Pública, pelo governo do Estado é o governador. Então, assim, é uma visão muito pessoal, que talvez seja limitada e até errônea por conta disso, mas, assim, é a minha percepção hoje, tá? E essa questão da divulgação das informações é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm a compreensão de por que algumas ações não são
efetivadas. Então, assim, a burocracia, ela é necessária, porque são sistemas de controle, né, que a gente... O ser humano, ele é complicado, né? Então, assim, se você não mantiver mecanismos de controle, pode ser que venha a desvirtuar. Como a gente vê aí muitas organizações... Exatamente, dentro dos poderes, né, constituídos ali, né, o legislativo, o judiciário, o executivo, eles são feitos justamente para isso, né, para estabelecer um sistema de freios e contrapesos. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade. É uma satisfação, Boa, que me ligou, estava aqui de passagem por Brasília, me ligou, pô, Caveira, 2006, né? 2006, 2006, porra, que legal, olha só. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer é todo meu. Só tinha ouvido falar do senhor e realmente... Na hora que eu vi a fotinha no WhatsApp, eu falei, eu conheço. Aí eu lembrei, falou aqui agora, né, que teve lá em Cuiabá. Prazer imenso. Então, o prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. Estamos lá em Cuiabá à disposição. Quem precisar de alguma coisa em Cuiabá, e com certeza o senhor volta aí para dar mais um depoimento daqui a algum tempo. Quando estiver em Brasília, nossas portas estão sempre abertas aí para uma outra entrevista aí, outras. Maravilha. Tá? Um abraço, satisfação. Obrigado. E você que me assistiu até agora, eu queria agradecer pelo fato de nos acompanhar e vou pedir novamente que faça aquele triplo C, que é o curtir, compartilhar, comentar. Eu sempre estou assistindo lá, estou acompanhando os comentários, as críticas, sugestões, os elogios, né? Então, muito obrigado por todo esse carinho aí que vocês estão tendo. Não esqueçam de se inscrever no canal. A gente está crescendo. Esse entrevistador está melhorando a cada dia, na medida do possível, né? E com certeza a gente está fechando mais uma entrevista aí de forma brilhante aí com esse grande convidado aí. Com um grande prazer entrevistá-lo, tá? Então, um forte abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, até mais.